Convido os irmãos à abertura da Bíblia no capítulo 25 do livro de Números. Números, capítulo 25. O tema da nossa mensagem agora à noite é zelo e radicalidade na fé. Eu sei que você poderia dizer, há muitos textos do Novo Testamento, mas eu estou usando um texto do Antigo Testamento que mostra de forma muito gráfica o que significa ter zelo para o Senhor. Obviamente, ele não apresenta um modelo de ação prática para nós, mas ele apresenta um princípio de zelo que precisa ser observado mesmo na nova aliança. Se você tem acompanhado as mensagens de domingo de manhã no livro de Hebreus, então você sabe que a nova aliança, sendo superior em tudo, ela demanda mais de nós, maior observância, maior atenção, maior apego do que a antiga aliança, que é inferior. E se na antiga aliança o zelo é demonstrado dessa forma, o nosso zelo precisa ser ainda mais intenso na nova aliança, apesar de não se expressar, obviamente, da mesma forma, como nós vamos ver aqui no capítulo 25 de Números. O tema da nossa mensagem dessa noite é esse, zelo e radicalidade na fé. E eu passo a ler agora a palavra de Deus. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Essa é a palavra de Deus. É óbvio que esse é um texto que fere os nossos sensíveis ouvidos do século XXI. Não é? Eu li e não confirmei, mas nessa semana recebi a notícia de que alguém fez uma tradução vegana de Gênesis. Como eu disse, eu não confirmei. Mas a ideia é o seguinte: um Deus de amor não pode ser tão cruel com os animais. Então, muda-se tudo, inclusive toda a questão de sacrifícios, aonde aparece. No cenário, por exemplo, em que Abraão acha um carneiro preso pelos chifres e o oferece em lugar de seu filho Isaque, Abraão fica amigo do carneiro. Abraça o carneiro, leva o carneiro para casa. Pelo menos foi isso que eu li. Como eu disse, eu não verifiquei. Mas eu não estranho se isso realmente acontecer. Entendeu? Isso acontece por diversas razões. Primeiro, porque nós somos o centro do universo. É isso que a nossa sociedade, a nossa cultura ocidental e a cultura oriental também, sem Cristo, pensam. Nós somos o centro do universo. Essa é a ideia equivocada que se tem, mas que se vive.
Nós, os seres humanos. As coisas giram em torno de nós, a história gira em torno de nós, as coisas têm que girar em torno de nós, têm que ser feitas a nosso favor, em nosso benefício sempre. Então, quando nós não admitimos certas coisas, elas não podem ser feitas nem pelo Criador dos céus e da terra. Nós moldamos o Criador conforme nós queremos. Mas isso nós sempre fizemos, o povo de Israel fez isso. Aliás, é uma coisa interessante com relação a esse texto, com relação a vários textos da Bíblia, e que mostra, em parte, por que a Bíblia é veraz, por que ela é verdadeira, é justamente isso. Um dos episódios de controle de Deus, de manipulação ou tentativa de manipular Deus, é o do bezerro do ouro, de ouro, feito lá por Arão. E onde é que ele ocorre mesmo? Ele ocorre um pouco depois da outorga da lei. A Bíblia, de vez em quando, apresenta essas situações. A outorga da lei, Deus falando no Monte Sinai, as 10 palavras ouvidas pelo povo. Daqui a pouco eles estão fazendo um bezerro de ouro, se curvando diante dele, fazendo uma festa lá, alucinada aquilo. Quando Deus ordena Arão ao sacerdócio, ao sumo sacerdócio, e ele então é consagrado, um pouco depois disso, os filhos dele, Nadab e Abiú, vão oferecer fogo estranho. Algo que você tem uma coisa gloriosa, como a lei sendo outorgada com tanta glória, um bezerro de ouro. Você tem uma coisa solene e também magnífica de ter um sumo sacerdote sendo consagrado, os filhos deles vão lá e oferecem fogo estranho e são consumidos. Davi recebe a promessa do pacto, o pacto eterno. Nunca deixará de haver um descendente teu no trono, e finalmente se assentará aquele que nunca, cujo reino nunca terá final. Pouco depois você lê a história com Batseba. E aqui você tem esse texto dessa adoração a Baal Peor. A Baal era o deus, um dos principais deuses dos cananeus, e Israel se encontra com ele muitas vezes ao longo de sua história, e ele, como qualquer deus falso, que não é deus coisa nenhuma, ele toma as formas da região onde ele está, nesse caso aqui da cidade de Peor. Um pouco antes disso, o que tinha acontecido? Balaão tinha feito lá as profecias, ele foi contratado por um rei, Balaque, para amaldiçoar Israel, e 3 vezes ele acabou abençoando e falando coisas maravilhosas, coisas gloriosas, coisas do tipo, ninguém vai poder vencer você, porque Deus abençoa você, porque Yahvé é o seu Deus e tal. Ele faz essa profecia meio contrariado, né, porque ele estava de olho no dinheiro que ele ia ganhar, mas ele não podia falar contrário ao que Deus mandou falar. Logo depois, o que você vê? Esse fracasso, esse fiasco, essa apostasia do povo de Deus aqui. A Bíblia apresenta com veracidade essas coisas, e uma das razões para isso acontecer é para que a gente se lembre de que não somos nós não estamos no centro de nada, nem o povo da aliança, nem mesmo a igreja está no centro. Quem está no centro é Deus, quem está no centro é Cristo, quem está no centro é o Criador dos céus e da terra, o Redentor dos homens. Não somos nós. Uma sociedade vive na ilusão, na mentira, por isso tenta moldar Deus. Deus revela na sua palavra que nós não conseguimos moldá-lo, não conseguimos domá-lo, e que é Ele quem está no centro de tudo. E quem resiste a isso, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se ver com o próprio Deus. Então fica aqui essa dica, irmãos. A Bíblia não tem nenhum problema em mostrar os erros dos filhos de Deus, dos grandes líderes cuja história nós lemos, porque ela sempre aponta para a graça de Deus, ela sempre aponta para o favor de Deus, ela sempre aponta para Deus. E a maior manifestação de sua graça, do seu favor, Cristo na cruz do Calvário. Só isso já deve nos abençoar. Então nós temos diante de nós esse quadro triste aqui, e ele está dividido em 3 atos. É uma narrativa do Antigo Testamento, e eu espero que, nas vezes em que eu tenho pregado aqui sobre narrativas, os irmãos estejam apreendendo alguma coisa sobre como lidar com as narrativas do Antigo Testamento, e narrativas de um modo geral. Está dividido em 3 atos. O primeiro ato é esse em que Israel cai diante de Deus, cai diante dos moabitas, cai diante de falsos deuses, adorando e seguindo o culto a esses deuses. O segundo ato é quando um sujeito, um homem, um israelita, assintosamente, atrevidamente, ele conduz uma mulher para dentro do povo, para dentro do ambiente da nova aliança, e um homem, um sacerdote, Finéias, manifesta em si a própria ira de Deus. E por causa disso, ele faz expiação pelo pecado do povo. O terceiro ato
é aquele em que Deus ordena que os midianitas sejam tratados de um certo modo, porque eles atentaram contra o próprio povo da aliança. O que você vê aqui é zelo de Deus, e o que você vê aqui é zelo por Deus. Vamos olhar um pouquinho mais de perto, e rapidamente, não vamos nos demorar muito, olhando para cada um desses atos. O primeiro ato, que está aí até o versículo 5, você vai encontrar então que depois de toda aquela gloriosa profecia, as mulheres moabitas conseguem fazer com que o povo se prostitua através de rituais pagãos. Elas convidam aos cultos de seus deuses. Isso sempre foi um problema, o culto a Baal, porque Baal era o deus da chuva e da fertilidade. E, geralmente, a forma dos povos entenderem como é que você faz, como é que você induz uma divindade a fazer algo a seu favor. Você apela para aquilo que é a área daquela divindade. Então, se você quer que a terra seja fértil, seus animais sejam férteis, que você tenha grande produção e tranquilidade, que a chuva caia no momento certo, uma das formas que eles faziam isso era através do intercurso sexual dos adoradores, dos sacerdotes, sacerdotisas, e tudo indica que foi isso que aconteceu aqui. Não é apenas uma imoralidade assim gratuita, embora esteja envolvida, porque esse culto certamente é atraente, não é? Imagine Israel. O problema aqui é que Israel está no deserto ainda. Israel não planta, Israel não produz coisas. Por que eles estão se envolvendo com isso? No mínimo, por baixo, com a desculpa mais esfarrapada, mas que ainda poderia funcionar, seria dizerem, olha, não adianta a gente se juntar a esse culto aí de vocês, porque nós não plantamos nada. Nós estamos peregrinando. Isso aí é para quem já está assentado. Quem está assentado, quem planta, quem observa as estações, quem precisa das chuvas. Nós não chegamos no nosso destino ainda. Às vezes a gente está aqui, daqui a pouco a gente está lá. Só que o culto, um apelo sexual, é sempre muito convidativo, não é? Quando Israel chegou na sua terra, enfrentou a mesma dificuldade. Só que agora Israel está assentado. Agora Israel tem a promessa de Deus. Israel tem a promessa de que Deus vai fazer chover no tempo certo, a quantidade certa, de que a terra vai produzir, os animais vão produzir, tudo vai funcionar, a terra será fértil, as pessoas serão também. Mas Israel ainda não tem técnicas agrícolas. Isso não entra na cabeça deles por mágica. Deus não faz uma mágica. Eles têm que aprender. E Deus ensina. Deus instrui essas coisas. Mas aí tem um vizinho lá, que é um vizinho cananeu, e ele diz assim, olha, o jeito certo de você plantar isso, você planta desse jeito. Aquela outra cultura, se você fizer assim, vai ser melhor. Rapaz, como é que você entende isso? A gente já está aqui há muito tempo, né? Vocês estão se assentando agora, não é? E aí, junto com isso, também vem a outra coisa. Mas nós também cultuamos o nosso Deus, que pode ser Baal, que pode ser Axera, às vezes era a sua esposa, a esposa de Baal, não é? E eles são deuses que fertilizam a terra. Como é esse culto? Na hora que você fica sabendo que o culto é um culto erótico, com base sexual ali, isso é muito atraente para alguns. Espera aí, então eu ainda vou ter esse tipo de culto e ainda vou aprender a plantar? E por causa disso, muitas vezes, Israel se deixou levar, ao invés de confiar em Deus, depender de Deus, foi atrás. Isso aconteceu apesar do zelo de Deus com seu povo, nessa situação aqui do capítulo 25. Imagina se Deus não tem cuidado, não tem zelo com o seu povo. Então aqui existe a prostituição ritual, eles comem da carne sacrificada, como você viu, eles adoram deuses dessas mulheres, se ajuntam no culto a Baal, que era realizado em Peor, naquela cidade, e naturalmente a ira do Senhor se acende contra eles. Porque Deus é um Deus ciumento. Deus tem ciúmes. Paulo vai dizer isso muitos séculos mais tarde. O espírito que habita em nós tem ciúmes. O ciúme de Deus não tem nada a ver com o ciúme humano. O ciúme de Deus tem o seguinte, eles são meus. Eles não merecem ser resgatados. Eles não merecem a minha presença. Eles não merecem as minhas bênçãos. Mas eu resolvi amá-los. Eu resolvi abençoá-los. Eu resolvi resgatá-los. E eles são meus. E a idolatria do coração deles não vai afastá-los de mim, mesmo que eu tenha que agir com veemência, mesmo que eu tenha que agir duramente na minha disciplina. E a disciplina, então, ela é uma disciplina bem dura. Você vê que no versículo 4,
A ordem que Deus dá é: reúna todos os chefes do povo, enfoque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Por quê? Porque aqui não foi uma pessoa somente que fez, é o povo que está caindo nisso. Talvez não cada indivíduo, mas a maioria, o suficiente para você dizer: o povo caiu nesse pecado, nesse afastamento de Deus. Então você pega os líderes, porque os líderes pelo menos deveriam ter ido contra, mesmo que isso lhes custasse a vida. Moisés diz aos juízes, Moisés parece que atenua a ordem de Deus: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. E dá para entender, porque você não mata líderes assim com facilidade. Os líderes são admirados, ainda mais se eles, sendo líderes das diversas tribos e clãs, se eles foram juntos, se eles estiveram juntos com o povo, se eles cometeram o mesmo erro que o povo. Então Moisés parece atenuar. E é por isso que a gente vai entender por que a praga continuou. Se eles fossem mortos, a praga cessaria. A ira do Senhor que se revelou numa praga, e a gente não sabe como é, a Bíblia não fala sobre o que é, mas eles sabiam que era Deus que tinha feito, não tinha se atenuado porque eles não cumpriram. Provavelmente aqueles ainda estão, você não deve entender que eles fizeram, não há nenhum momento no texto que diz eles pegaram os líderes e enforcaram ao Senhor. Nada disso. Eles estão confabulando, eles estão vendo talvez se obedecem ou não. Está acontecendo algum processo ali. E essa é a primeira parte, esse é o primeiro ato. Deus é zeloso com o seu povo, porque Deus sabe como o pecado destrói a nossa vida. Acredite, perder a vida é melhor do que pecar. O Senhor Jesus foi tão radical quanto isso, quando ele disse: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, lança-o fora. É a tua mão que te faz pecar, arranca a tua mão, lança fora. É o teu pé, então arranca, corta fora. É melhor você entrar sem essas partes no reino do que inteirinho ser lançado no inferno. Radical demais, não é? Principalmente nessa era, nessa idade muito soft, né? Nós somos muito moles. Nós somos a geração que está aí, é chamada de geração do mimimi, da reclamação. Mas não é só a geração, os jovens não. Em geral, todos nós temos ouvidos muito sensíveis. Não, também não é assim. Mas por que tanta violência? Mas por que essa radicalidade? Vamos resolver conversando. É assim que muitas nações caíram diante do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Havia gente dizendo: não, Hitler, ele é um cara interessante. Tem coisas interessantes ali e tal. Né? Pactos foram quebrados. E daqui a pouco o Hitler está invadindo as terras dos seus próprios aliados ou pretensos aliados. E daqui a pouco o nazismo está criando toda aquela confusão e morte que causou. Por quê? Porque as pessoas olham para a proximidade do mal e dizem assim: não, a gente não precisa ser radical com relação a isso. A gente não precisa dizer basta. A gente não precisa tomar uma atitude. Deus sabe aonde essas situações nos levam. Por isso Deus é severo com o seu povo. E foi isso que Deus ordenou. O povo aparentemente não fez, então nós vamos para o segundo ato. Né? E no segundo ato o que acontece? Ele é provocado, na verdade. Enquanto eles estão ali, faz, não faz, vamos matar, vamos enforcar e tal, e a praga está acontecendo, e o povo está chorando diante da tenda do encontro, que era aquela tenda onde Moisés ficava, a nuvem descia, a coluna de fogo descia, como que sobre ali, Deus se encontrava com ele ali, quando não estava no monte, era ali. Eles estão ali naquela situação, o povo está chorando, o que acontece? Parece que um sujeito lá acha que é um bom momento para ele desafiar tudo, ou para ele tentar resolver. Quem sabe ele não resolva. Talvez já tivesse absorvido tanto da falsa religião que uma das crenças tivesse penetrado na mente do povo. Uma das crenças é que pragas poderiam ser enviadas pelos antepassados mortos, naturalmente, que estavam insatisfeitos com alguma coisa. E o intercurso sexual realizado ali aplacaria, satisfaria esses antepassados. Fosse o que fosse apenas o desacato puro e simples, fosse apenas a tentativa de dizer: não, vamos continuar com essa falsa religião, ou fosse mesmo a tentativa de resolver o problema, o fato é
que de forma assintosa, esse homem pega uma mulher midianita, você notou, os moabitas que começaram com o processo, mas os midianitas, que eram seus parentes, né? Então, descendentes do sobrinho de Abraão, descendentes de Ló, eles estão envolvidos, muitas vezes eles estavam envolvidos. E lá está agora uma mulher midianita. Ele pega essa mulher e diante de Moisés, diante da congregação, enquanto choravam diante da tenda do encontro, ele leva ela para dentro de uma tenda. Que poderia já ser uma tenda de ritual, poderia ser a tenda apenas do clã dele, mas o fato é que ele vai para lá e faz isso abertamente. E fica todo mundo olhando. Talvez tenham sido pegos de surpresa, talvez não sabiam o que fazer, talvez, vamos resolver primeiro se a gente enforca ou não enforca. O fato é que eles não estavam obedecendo o que Deus mandou. O zelo de Deus tinha sido abandonado e a pessoa está pensando, a gente faz, a gente não faz. Eu me dedico completamente ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus deu tudo por mim, a gente canta isso aí, Ele deu completamente a sua vida. E não deu a sua vida só no madeiro, não, deu a sua vida enquanto o seu ministério terreno teve ocasião. O Senhor Jesus tinha pouco tempo para descansar, o Senhor Jesus atendia as pessoas que lhe chegavam. Quando ele vai para um lugar para ficar sozinho com os seus discípulos, daqui a pouco chega um bando de gente lá, ele chamou, vamos descansar aqui à parte. Chega um bando de gente lá, você acha que ele manda embora? Você acha que ele diz assim, olha, não vou atender vocês hoje, que hoje eu estou de descanso? Até no sábado ele atendia, no sábado ele curava. Ele dizia, não, o sábado não foi, o homem não foi feito por causa do sábado, sábado foi feito para o ser humano. Ele estava à disposição o tempo todo. Nos seus últimos instantes, ele teve ainda forças para dizer para João assim, João, toma conta da minha mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Não está se protegendo? Zeloso. Cristo deu tudo por nós. Nós fazemos assim, nós somos radicais. Eu não estou pedindo para você cortar seu olho fora, nem sua mão, nem sua... Não, eu estou encorajando você a ler mais as Escrituras, a memorizar as Escrituras, a passar mais tempo em oração, a talvez chamar seus irmãos. Vem aqui em casa, vamos orar. Vamos passar um tempo juntos orando ao Senhor, pedindo pela nossa igreja, pedindo pelo que tem acontecido, pedindo pelos irmãos. Não espere ninguém fazer isso. Já falamos, vamos acabar com qualquer resquício que houver dessa teologia do Baby Sauro. É você que tem que fazer comigo, você que tem que fazer comigo. Não, você vai e faz. Foi assim que surgiu esse homem, Finéias. Filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote. O que ele faz? Ele se levanta no meio da congregação, ele pega uma lança e ele vai atrás daquele casal lá. Ele está vendo o que está acontecendo, a indignação dele reflete a ira do Senhor. Ele como que incorpora, ele encarna a ira do Senhor, de ver o pecado, de ver a raiz de amargura se estabelecendo ali, a confusão no meio das pessoas que já estão confusas, e ele diz, não, isso vai acabar agora. Ele pega lá e comete esse ato. Mas talvez não seja correto falar comete esse ato, que a gente associa o verbo com crime, não é? Não, o que ele estava fazendo ali foi expiação. Deus diz isso no versículo 13, e fez expiação pelos filhos de Israel. A expiação, você sabe o que é? É quando a dívida é paga, o pecado é pago. No caso aqui, o ato de desobediência deles, Deus disse, olha, temos que cessar isso drasticamente. Enforque os líderes. Eles não fizeram isso. Estão naquele negócio, vai para lá, vai para cá. Vem esse sujeito com essa mulher, entra lá, assintosamente. Você imagina a confusão? Talvez alguém estivesse pensando lá, porque a gente é assim quando está em grupo, né? Ninguém vai fazer nada, como se a gente não fizesse parte do grupo. Não é assim que a gente faz, inclusive, na igreja? Mas será que ninguém vai fazer nada? Certamente o pastor tem que fazer alguma coisa. Os líderes da igreja têm que fazer alguma coisa, né? É como se a gente pulasse para trás, saísse da arena, saísse do estádio e agora a gente sentasse na arquibancada. Estou tirando essa figura, não é do futebol não, estou tirando essa figura de Hebreus 12. Hebreus 12 diz assim, olha, nós estamos numa corrida diante de muitas testemunhas. Nós que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas, a figura que o autor de Hebreus está usando ali é de uma corrida dentro de um estádio e aquelas pessoas que nos antecederam na fé, citadas em Hebreus 11.
Todos aqueles que já partiram e que estão vendo o que Deus está fazendo no universo, estão como que sentados na arquibancada. Mas você que está aqui, não pode sentar na arquibancada ainda não. Você ainda não é nuvem de testemunha, você está no estádio, você está correndo. Mas alguns de nós fazemos o quê? Você sai. Não vou correr não. Gente, correr cansa, tem que treinar, poeira, é perigoso, eu posso tropeçar, eu posso me quebrar. Você quer ficar na arquibancada. Alguém tem que fazer alguma coisa. Finéias não esperou ninguém fazer nada, ele não esperou Moisés, ele viu o que estava acontecendo, o zelo do Senhor estava nele, e ele foi animado. É interessante que Deus faz essa observação no versículo 11, pois ele estava animado com o meu zelo no meio deles. Finéias não fez isso porque eu vou dar um jeito e vou resolver. Não foi isso não. Tem gente que faz isso na igreja e acaba fazendo pior, piorando o problema, entendeu? Não, ele não fez isso. Era o zelo do Senhor. Era mais ou menos aquilo que Davi sentiu quando ele viu Golias desafiando o povo de Deus. Quem é esse incircunciso? Não, isso vai parar agora. Quem é esse assintoso? Não, isso vai parar agora. É isso que ele faz. Esse zelo, irmãos, não pode ser menor na nova aliança, que é superior à antiga. Ele não está se pedindo que a gente mate ninguém em nome da fé. Crentes não matam em nome da fé. Cristãos não matam em nome da fé. Assim já aconteceu na história, porque a igreja é capaz de se desviar. A igreja é capaz de se deixar levar. Eu já tenho dito para os irmãos várias vezes que a pior coisa que pode acontecer a ovelhas enviadas ao meio de lobos, não é ela ser estraçalhada pelo lobo, não. Não se ela cumpre o seu papel, não se ela faz o que Cristo mandou. A pior coisa que pode acontecer a ovelhas enviadas ao meio de lobos é elas se tornarem iguais aos lobos. Começarem a usar as armas dos lobos. E a igreja, às vezes, na história fez isso, quando se desviou. Então, não estamos falando disso. Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, as nossas armas, elas são poderosas em Deus, elas não são carnais. Nosso zelo não pode ser menor que o de Finéias. Ele foi lá, ele pegou uma lança, foi atrás, atravessou aquele casal, a cena é terrível. A coisa gráfica de você observar é horrível, certamente, porque o pecado é horrível, o pecado gera morte. Mas uma vez que ele fez isso, que ele tomou essa atitude, a praga cessou. Deus disse, ele fez expiação. Pronto, está resolvido. E aí ele recebeu a aliança perpétua do sacerdócio. Quando você lê em Crônicas, por exemplo, você sabe que Crônicas tem, o primeiro livro de Crônicas tem várias genealogias, você vai ver ali os descendentes de Levi, que era a tribo de onde vinham os sacerdotes. Aí fala lá dos filhos de Levi, quando chega em Eleazar, cita os nomes dos filhos, inclusive Finéias, e depois, dali até o momento da deportação para a Babilônia, só se fala dos descendentes de Finéias, que Deus prometeu para ele, os sacerdotes seriam dele. E Deus cumpriu isso. Os irmãos dele não estão presentes, está presente ele, porque ele teve zelo, estava animado com o meu zelo no meio deles. E aí ele recebeu essa promessa de Deus, essa aliança do sacerdócio perpétuo. Você tem aí o nome do israelita, o nome da mulher midianita, né, estão registrados aí, de onde eles eram, eles têm nome, eles têm endereço, é povo de Deus. Um povo que não é da aliança, a outra, o que eles estavam fazendo juntos ali? O registro é dado para que certifique de que o povo de Deus tem uma aliança com Deus que não lhe permite ter aliança com outras coisas. Todo o nosso envolvimento, seja o que for, com qualquer coisa fora da aliança, precisa ser relativizado pela aliança que nós temos com o Senhor Jesus. É ela que comanda a nossa vida. O segundo ato se fecha aí. O terceiro ato é Deus dizendo, atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor. Os midianitas, junto com os moabitas, eles serão tratados diferentemente pelo povo de Israel. Por quê? Porque Deus sabe que essa raiz de amargura
essa infiltração, essa proximidade, esse convite, venham participar dos nossos sacrifícios, comam das coisas sacrificadas, participem do culto aos nossos deuses. Ele sabia que isso não ia encerrar aqui, ele sabia que isso ia se repetir. Meus irmãos, os desafios à nossa fé, as ameaças ou as seduções do mundo, estão sempre presentes, sempre vão estar. Nós não tentamos nos isolar, seria errado isso. O Senhor Jesus disse claramente, quando orou na sua oração sacerdotal, ele diz ao Pai, não te peço que os tires do mundo. Nós temos que estar no mundo. A luz tem que estar no meio das trevas, o sal tem que salgar no mundo. Ele não pede, tira do mundo. Ele pede que nos livre do mal. Eu peço que tu os livres do mal. Que no caso aqui, significa preserva a sua fidelidade, a fidelidade deles. Preserva a sua integridade de fé. Jesus não estava pedindo para livrar do mal, para livrar de cada situação difícil, perigos. Não, os discípulos, poucas semanas depois dessa oração, ou algum tempo depois dessa oração, tiveram que enfrentar várias dificuldades, foram perseguidos. Tiago, irmão de João, foi morto logo no início da igreja, e assim todos os apóstolos enfrentaram o martírio. Estevão foi morto logo no início também. O Senhor Jesus não estava pedindo proteção nesse sentido. O Senhor Jesus está pedindo que nós sejamos livrados de nos desviarmos, de seguirmos a coisa errada, de nos curvarmos diante de falsos deuses, de negociarmos a nossa fé. É isso que o Senhor Jesus está pedindo quando diz, livra-os do mal. É isso que ele ensina a pedir na oração dominical também. Livra-nos do mal, não é nos livrar. Você vê essa parte da oração dominical, às vezes, num decalque, num veículo. Eu vi na estrada isso, né? Livra-nos do mal. O que a pessoa geralmente está querendo dizer não é o que Jesus disse. Eu ficaria até surpreso, ficaria alegremente surpreso se a pessoa dissesse assim, não, isso aí é para o Senhor não me deixar desviar da palavra dele, da fidelidade a ele, é para eu perseverar na fé, na obediência. Eu ia dizer, uau, porque geralmente o que a pessoa está querendo é o seguinte, me livra de perigo, me livra de acidente na estrada, me livra de bandido e tal. Desejos são muito nobres, mas não é isso que Jesus pediu por nós. O que Jesus estava pedindo por nós era exatamente o que é traduzido em todo o zelo de Deus aqui, o que é traduzido no zelo de Finéias aqui, que é, livra-nos de desviarmos de ti e de irmos atrás de falsos deuses, de algum tipo de idolatria, que pode ser, inclusive, a nós mesmos. Por isso, o Senhor dá essa ordem com relação aos midianitas. Mas é interessante que moabitas e midianitas foram alvos da misericórdia de Deus, não é? Apesar disso aqui, dentro da antiga aliança, o que você vai encontrar é uma moabita na ascendência de Jesus. Né? Ruth, moabita, foi antepassada de Jesus. Porque a graça de Deus é sempre muito maior do que a gente imagina. Então Deus toma conta do seu povo, Deus preserva o seu povo. O povo de Israel, infelizmente, nunca aprendeu, como alguns de nós temos muita dificuldade de aprender. Foi levado para o exílio por causa disso, mas o Senhor tomou conta disso. E através de uma moabita também, que entrou na genealogia de Jesus, que se tornou antepassada do Senhor Jesus, Deus mostra que a sua misericórdia, a sua graça alcança quem Ele quer alcançar. Mesmo moabitas, mesmo midianitas, mesmo brasileiros. O Senhor salva. Mesmo você, mesmo eu. O zelo do Senhor é um zelo redentor. Deus tem zelo pela sua glória, pelo seu nome, mas o seu zelo é um zelo redentor. Deus preserva o seu nome no meio do povo, para que através do povo venha a redenção em Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que se deixa atravessar. Eu deveria ser atravessado. Você deveria ser atravessado por uma lança de justiça como a de Finéias. Mas foram as mãos de Jesus e os pés de Jesus que foram atravessados pelos cravos quando ele foi pregado na cruz por minha causa e por sua causa. Ele sofre o que nós deveríamos sofrer para que nós tenhamos salvação. Então sejamos zelosos pelo Senhor, tenhamos zelo, um zelo radical pelo Senhor. E
vou lembrar você, a radicalidade que eu estou falando para você hoje é a radicalidade de ler a sua Bíblia, memorize a sua Bíblia, passe mais tempo orando, tenha cuidado com os seus irmãos. Meus irmãos, nós temos atos radicais bem diante de nós. Nós temos uma mulher que larga tudo, vai para a África e fica lá décadas, com uma saúde precária, mas continua lá, radicalmente servindo ao Senhor. Nós temos um casal que pega 3 crianças e vai para o outro lado do mundo para pregar o Evangelho numa área de risco, porque radicalmente estão servindo ao Senhor. Pense bem quando você achar que não tem tempo, não tem forças, não tem ânimo. Lembre-se desses exemplos, lembre-se de Finéias também, mas não são eles o nosso modelo principal. O nosso modelo, aliás, aquele que possibilita Finéias fazer isso, aquele que possibilita pessoas deixarem sua família, pegarem sua família e irem para o outro lado do mundo, esse é que é o nosso modelo. É Ele quem nos dá condições de fazer isso. Ele é o motivo de fazermos coisas desse tipo. É o Senhor Jesus. Ele que se deixou atravessar por nós é que deve ser o modelo diante de nós. E o Senhor Jesus tinha prazer na palavra do Pai. O Senhor Jesus tinha prazer em falar com o Pai. E tinha prazer em servir, obedecendo ao Pai. O nosso zelo não pode ser menor que esse. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós demonstremos um zelo tão enraizado como o que nós vemos aqui, esse princípio que está aqui, porque se Finéias pudesse olhar adiante e ver o Senhor Jesus, certamente ele diria assim: eu não fiz nada. O que eu fiz é muito pouco. Se comparado, se pensar no que ele fez por mim, no que ele fez por nós. Que nós tenhamos isso em mente, que isso seja fortalecedor à medida que os enfrentamentos venham. Vale a pena você ser zeloso pelo Senhor, pela graça, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para a oração, vamos cantar uma canção e depois teremos o nosso momento o nosso período de oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Desperta em nós, Senhor, zelo santo, zelo com sabedoria, zelo informado pela Tua própria palavra. Não permita que nós partamos para alguma atitude legalista, alguma atitude de radicalidade vinda do nosso próprio coração pecaminoso ou da nossa cabeça, Senhor. Acho que o nosso coração regenerado, sim, santificado pela graça de Cristo, Deus, que isso, sim, conduzido pela Tua palavra, pelo Evangelho, desperte em nós, pela Tua bondade, zelo com relação a tudo que concerne ao Evangelho, à Igreja, a Cristo Jesus. A nos crescer, Senhor. Com intencionalidade, nós nos dediquemos à Tua obra. Desperta-nos, pois, Senhor Deus. Desperta aqueles que estão dormindo, aqueles que estão adormecidos, sejam chacoalhados pelo Senhor, ó Deus, e olhem para Cristo e tenham ânimo no Teu zelo, Senhor Deus. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.